Boa noite, amados ouvintes. A paz do Senhor para os queridos e amados irmãos. Quero estar fazendo uma reflexão da palavra do Senhor Jesus, ao qual se encontra no livro de Lucas, o capítulo 7, do verso 36, onde termina no verso 50, onde de princípio a palavra diz: Jesus é ungido por uma pecadora. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés, chorando. Começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, e beijou-os e ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Eu quero falar aqui com uma reflexão para a amada igreja, para os amados ouvintes. Temos o hábito ou a mania de julgar muito as pessoas, de muitas vezes olhar somente o lado exterior das pessoas. Aqui Jesus está falando, mostrando algo sobrenatural, ao qual nós temos a mania, o defeito, uma má qualidade de vida, que nós julgamos por aparência, nós julgamos porque nos sentimos bem perto dessa ou daquela pessoa. E um fato muito sério é o que Jesus tem dado uma lição de vida. Jesus fez muitas críticas aos fariseus, mas certa vez ele entra na casa de um fariseu porque ele é convidado por aquele fariseu. Mas esse fariseu chamado Simão, ele estava também tentando entender quem realmente Jesus era. E Jesus ali, com o seu grande amor, com aquela qualidade de profeta, que ele era um profeta. E então ele entra, eles têm os seus costumes, a Bíblia relata todas as fases de costumes que os fariseus tinham e como eles faziam e como eles eram religiosos, acreditavam que a religião era tudo, mas Jesus deu muitas lições de vida e não foi diferente. Esse Simão, ele conhecia aquela mulher, mas ele não sabia que Jesus a conhecia, e Jesus ele via o interior, Jesus ele vai além da imaginação dos seres humanos, e Simão não entendia o fator de Jesus ele olhar o interior. Então Simão, de repente, ele no seu coração ali, ele olha, e é em seu coração que ele fala: olha, Jesus está falando com essa mulher, ela está ali derramando aquele unguento em Jesus, caro, aquele perfume, mas ela está tocando em Jesus, e Jesus está deixando, mas ele não tem noção, ele não tem ideia de quem é Jesus, essa mulher, ou seja, essa mulher ela é pecadora. Então Simão julgou em seu coração porque ele conhecia as atitudes daquela mulher. E Jesus, então, agora, com amor, Jesus deixa que aquela mulher derrama ali o óleo diante dele. E Jesus
olha agora então para Simão e fala: Simão. E ele dá o exemplo ali de duas pessoas que estavam devendo uma dívida, mas que ambos foram perdoados. E Jesus mostra-lhe uma lição de vida para Simão. E ele começa a dizer então que desde que ela entrou, ela beija Jesus com seus lábios, ela ungiu os pés dele com perfume caro. E quando ela entrou, e Simão não fez nenhum ato de amor, de caridade para Jesus. Ele simplesmente estava ali testando quem era Jesus. E naquele momento ali, Jesus surpreende aquele homem. Porque Jesus leu o pensamento dele por um certo momento, e aquele homem então ele ficou, ali entrou em contradição, porque ele acreditava assim que talvez Jesus fosse ter uma reação diferente, porque Jesus, ele pensava, até poderia pensar que Jesus julgava quem eram as pessoas, por que as pessoas estavam fazendo aquele ato. Mas no momento que Jesus toma então ali a palavra e começa a dirigir a Simão, que a atitude daquela mulher, o amor dela, ela tem demonstrado um amor extravagante, um amor maior do que o natural. E Jesus sabia quem ela era. Mas Jesus olha para aquela mulher e ele diz que os seus pecados estão perdoados. E então aqueles convidados que estavam ali começam: como que esse homem pode perdoar pecados? Quem é este homem? Mas quando Deus ele olha lá ao interior, ele sabe o que nós sentimos, o que nós pensamos, o que nós vivemos. Simão era um fariseu, aqui não está descrito, mas quem sabe ele era rico. Aquela mulher, uma pobre pecadora, ela viveu uma vida triste, atribulada, sofrida. Ela poderia ter sido uma prostituta, ela era uma prostituta. Mas a partir do momento que ela teve um encontro com Jesus, algo na vida dela já estava mudando. E ela foi mais a fundo, ela foi pelo sobrenatural. Ela sabia, ela conhecia a fama de Jesus, que era um homem que curava. Era um homem que veio de uma pequena cidade. Era um homem que nasceu humilde, amoroso, era um carpinteiro. Era um homem conhecido como filho de um carpinteiro. Pobre, rejeitado. Ele não tinha formosura, ele não era um homem que chamava atenção, mas ele tinha um amor imenso para passar para a multidão, para o mundo. E o que eu quero dizer com esta mensagem aqui, algo que Deus tocou ao meu coração, é que estamos vivendo hoje uma realidade cristã mentirosa, falsa, onde as pessoas olham para os poderosos, elas olham para as pessoas que têm posições, elas olham para a fama, elas olham para quem tem o dinheiro. Estamos vivendo uma fé que Jesus ele olha para o interior e muitas vezes nós estamos na casa do Senhor se sentindo humilhados, se sentindo rejeitados. Quantos cristãos, quantas mulheres, quantos homens não entram na igreja para receber uma palavra de fé de Cristo, sai de lá mais triste. Por quê? Porque quando chega na casa do Senhor, vê as pessoas uma elogiando as outras. E muitas vezes fala: o fulano, o beltrano, ele é bom, ele é melhor. Mas muitas vezes nós vamos para a casa de Deus para adorar o nome dele. Mas saímos de lá decepcionados, saímos de lá tristes. Mas por que isso acontece? Porque o amor de Jesus não está em todos os corações. Mas quando nós nos despojamos nos pés do Senhor, quando nós estamos ali para adorar, quando nós estamos ali com o amor de Cristo, algo é diferente. Quantas vezes temos sido rejeitados nesta mensagem aqui? Simão rejeita aquela mulher. Simão sabia que ela era uma pecadora, mas Jesus não a rejeitou. Jesus a amou. E é esse amor, amados, que estamos precisando vivenciar o amor de Cristo. Não porque eu sou melhor, não porque eu sou maior, mas porque Cristo está em todos. E todos estamos em Cristo. Mas há algo que está defasando o meio cristão. É a vaidade do homem. É o egoísmo. É a ambição. É a falta de caráter. É a falta de amor. É a falta de perdão. Só sou reconhecida no mundo cristão se eu brilho como uma estrelinha gospel. Só somos reconhecidos no mundo cristão se vivemos no meio da mentira, no meio de hipocrisia. Basta para o povo de Deus. O povo está precisando de amor, de uma palavra de fé, uma palavra de contentamento.
Muitas vezes entramos nas nossas igrejas e sabe o que acontece, amados? Somos julgados. Ei, você está vivendo isso ou aquilo porque está pecando. Cuidado, irmãos. Você não está contribuindo. Cuidado, irmãos. Jesus está voltando. Oh, amados, isso é um absurdo. Porque Jesus olha o nosso interior, ele não olha ao que você tem ou deixa de ter o que você está fazendo, não. Jesus olha como olhou para essa mulher, o amor que tem para com ele. E quantas vidas estão sentadas nos bancos da igreja, tem seu valor, mas o homem não dá o seu valor. Deixa lá de canto. Mas na hora das cobranças, na hora das falcatruas que querem, aí eles têm palavra de poder. Aí eles usam mediante o nome de Jesus para conquistar bens na terra. Um bem que nunca cessa. Aí precisa de ajudar o próximo, precisa de ajudar o humilhado, precisa de ajudar o necessitado. Mas você vê que o necessitado está sempre necessitado. O pobre está sempre pobre. E como que usa o nome de Jesus para tudo isso? E ainda põe em dúvida a fé dos coitados, das almas, das ovelhas. Ah, irmão, se você não fizer isso, cuidado, hein? Jesus vai voltar. Ó, Jesus não vai levar, não. Ei, povo cristão, estamos cansados de tudo isso. Basta. Vamos dar um brado de vitória. Nós estamos seguindo a Cristo é de fé em fé. Nós estamos na casa de Deus para adorar, para ser amado por todos e por Cristo em primeiro lugar. Mas eu tenho uma mensagem de Cristo para você, minha irmã, que está na igreja, se sentindo rejeitada, humilhada, você, irmão, que você quer dar uma palavra de conforto ali, quer dar uma palavra ali para o irmão, de consolo, e você não consegue porque você não tem, ninguém olha para você. Ninguém reconhece você. Quantos servos têm se desviado das casas de Deus, da casa de Deus, porque tem olhado para si e tem falado assim, ninguém olha para mim, eu estou esquecida nesse mundo. Não, meu amado, Jesus não te esquece. Jesus não nos esquece. Jesus está conosco. Então não importa se você tem dom disso ou daquilo. Eu tenho 40 anos, estou fazendo 40 anos de idade. Nasci no berço cristão. Meu sonho de vida era ser uma cantora gospel. Eu sabia mais de 1000 hinos na minha cabeça. Mas não foi isso que Jesus quis para mim. Mas eu não era... Meu pai era o pastoreou várias igrejas. Mensageiro, minha mãe orava. Os enfermos eram curados. Cadeira de roda, já presenciei meus pais passando por tudo isso. Onde eles oravam, vidas aceitavam Jesus, foram missionários. Ainda estão vivos, mas por onde andou, pregou o amor de Cristo. E vidas vieram para Jesus. Mas nunca foram reconhecidos diante da sociedade, diante desses ministérios que falam, olha, vamos consagrar ele ao pastor presidente. Não, ele não precisava disso. Ele simplesmente queria distribuir o amor de Jesus, que é o que Jesus quer que nós façamos. O amor para com o próximo. Falar do céu, falar da grandeza, falar do paraíso. Estamos esquecendo, meus amados irmãos, de viver isso. Jesus quer que sejamos crente nele. Não crente no homem, não crente na mulher. Quantas vezes, quando nós conhecemos quantos cantores, quantos pregadores famosos, se a fama acaba, ele desvia. Se ele não é reconhecido na mídia, ele para o ministério, ele abandona a igreja, ele fala que Jesus não está com ele. Quantos nós vemos passar por isso? Mas, amados, faça assim, como Jesus. Demonstre o amor um pelos outros. Convide-o. Mas demonstre esse amor dentro das suas igrejas. Pastores, pregadores, missionários do mundo inteiro. Sejam realistas, sejam sinceros. Não vamos induzir os amados, as ovelhas que vêm, rejeitada, humilhada, não. Vamos amar, vamos carregar no colo, porque é isso que Jesus pregou. Aquele que menos tem valor para o homem, mais valor ele tem para Deus. Então, amados irmãos, vamos para a casa de Deus, mas para adorar a face dele. Chega lá se despojar diante do Senhor, porque ele é o único que pode fazer algo por nós. E fica esse lembrete aqui. Você que está humilhado e rejeitado, que se sente massacrado, continue adorando a Deus, continue servindo de toda a tua alma e o teu coração. A recompensa não vai vir de homens, não, amados. A recompensa virá do grande Deus, do Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Vamos ser humilde. Essa mulher foi. Embora nós vivemos em meio a muitos fariseus, mas vamos resistir pela fé. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos vós. Amém.